Governo autoriza início das obras de ampliação da Escola Municipal Jorge da Cunha Carneiro. Reforma da Previdência dos Militares foi entregue na Câmara dos Deputados pelo presidente Jair Bolsonaro. Lixo continua sendo grande desafio para o Brasil. Reciclagem ainda é a melhor alternativa. Repasse do prédio onde funcionava o Ministério Público do Trabalho ao município de Criciúma, próximo de ser concretizado. E ainda, abertura de empresas em até 5 dias é a meta do novo presidente da Junta Comercial de Santa Catarina. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, dia 21 de março de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. O governo municipal autorizou o início das obras de ampliação da Escola Jorge da Cunha Carneiro. Os investimentos ultrapassam a casa de R$1 milhão. A região da Próspera vai ganhar nesse ano um grande investimento em educação na rede municipal de ensino. As assinaturas de 2 ordens de serviço somam mais de R$2 milhões em construção e reforma, com melhorias para o ensino infantil e fundamental. Nós tivemos 2 assinaturas muito importantes para a região da Grande Próspera. Nós tivemos a assinatura de ordem de serviço para a construção do ginásio e toda a parte administrativa da Escola Jorge da Cunha Carneiro, e também tivemos a construção a entrega da ordem de serviço da construção de uma creche também ali na Grande Próspera pela FASC, que vai atender em torno de 300 crianças. A secretária conta que a Escola Jorge da Cunha Carneiro está entre as maiores unidades educacionais da Prefeitura de Criciúma e tem hoje mais de 800 alunos matriculados. A reforma e a construção de uma quadra poliesportiva coberta são pedidos antigos de pais, alunos e profissionais. O investimento será de R$1.2 milhão. Isso era um pedido da comunidade há mais de 15 anos, como disse a própria diretora ontem. Há muitos anos eles estavam pedindo, foi pedido no primeiro mandato do nosso prefeito Clécio Salvaro, não deu, naquela época a gente fez a ampliação de salas de aula. E agora, então, neste ano, neste mandato, nós estamos conseguindo fazer esse ginásio de esporte, que é o sonho da comunidade. Estamos fazendo também em outras 2 grandes escolas que nós temos. Então, as maiores escolas não tinham ginásio de esportes e agora todas vão ter. A segunda ordem de serviço assinada é para a construção de uma creche, um investimento de mais de R$1 milhão. Uma estrutura localizada bem ao lado da Praça da Chaminé, na Próspera, será ampliada e deve atender mais de 300 crianças, mudança que deve atender a uma demanda represada. Na região da Próspera, a região que nós temos uma procura muito grande pela tanto a educação infantil quanto as creches. Então, esperamos que a construção dessa creche acabe com a fila de espera e que a gente possa estar atendendo a todas as mães que precisam ter seus filhos de 0 a 3 anos para poder trabalhar numa creche. Outros gargalos também estão sendo monitorados pela Secretaria de Educação em outros pontos da cidade. Nós temos também um gargalo que a gente chama, de uma procura maior do que nós temos a oferta na Grande Rio Maina, e na região de São Sebastião também nós temos. Na Grande Rio Maina, com a ida da escola da Prefeitura para o Luiz Lazarim, o Ângelo Félix Urgione, aquela estrutura ela foi cedida à FASC para fazer atendimento de 0 a 3. Então, eles estão reformando e ali também acredito que vai estar atendendo mais em torno de 200, 250 crianças. No São Sebastião, nós estamos construindo salas de aula nas nossas creches e também está sendo construída sala de aula na creche da FASC, para ver se a gente consegue também zerar a demanda nessas outras 2 regiões da cidade. A secretária reforça que outras obras importantes já estão em andamento e devem ser concluídas ao longo do ano. O Ercília Amante também está ganhando um ginásio de esporte e o Pascoal Meller também está ganhando ginásio de esportes. E nós também temos em construção uma escola nova ali na Nova Esperança, que é no Amário João Batista. Também ali vai ser feita toda uma escola nova para a comunidade. A reforma da Previdência dos Militares foi entregue na Câmara dos Deputados pelo presidente Jair Bolsonaro.
Com isso, a Comissão de Constituição e Justiça já pode analisar a nova Previdência por completo. A partir de agora, a CCJ se prepara para escolher o relator da análise. A comissão deve votar a proposta no início do mês que vem. Assim como foi feito na reforma da Previdência no dia 20 de fevereiro, logo que o martelo foi batido, por volta das 4 horas da tarde, a proposta foi levada ao Congresso pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro, que chegou acompanhado por Rogério Marinho, Onyx Lorenzoni e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Bolsonaro se encontrou com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, e fez a entrega do projeto que trata da reforma da Previdência dos militares. Nós encaminhamos uma reforma com potência fiscal, acima de 1 trilhão. E os militares, as Forças Armadas Brasileiras, com o patriotismo de sempre, entenderam a importância em participarem dessa contribuição. O ministro Paulo Guedes disse aqui, depois de um debate, de um trabalho muito profícuo, profundo, com a equipe econômica nossa, em que nós vamos contribuir para esse enorme esforço fiscal. Como o governo cumpriu com o acordo com a entrega da reforma dos militares, a Comissão de Constituição e Justiça irá iniciar a análise da PEC, que prevê mudanças nas regras da aposentadoria de trabalhadores da iniciativa privada e servidores civis. Essa era uma exigência de parlamentares da oposição, que a base aliada do governo concordou para iniciar os trabalhos. Nesta terça-feira, a CCJ se reuniu pela primeira vez e o presidente da comissão, o deputado Felipe Franceschini, do PSL, fechou um acordo com líderes dos partidos para convidar o ministro Paulo Guedes para tirar as dúvidas dos deputados sobre a reforma da Previdência. Na sessão de hoje, a CCJ aprovou a audiência pública com o ministro. Vai ocorrer na próxima terça-feira, dia 26. Na CCJ, os deputados analisam se a proposta é constitucional. Em seguida, o texto seguirá para uma comissão especial, que vai ser criada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O colegiado terá até 40 sessões para apresentar um parecer sobre a proposta de mudanças na Previdência. A PEC da reforma também precisa passar por 2 votações no plenário da Câmara. Para ser aprovada, são necessários pelo menos 308 votos a favor da proposta. Na CCJ, Franceschini informou nesta semana que escolherá até esta quinta-feira o relator da reforma. Segundo ele, o relator deverá ser um político mais experiente, com um bom trânsito nos partidos e com jogo de cintura para negociar com os parlamentares. Pelo cronograma do presidente da comissão, o relator apresentará seu parecer na próxima quarta, dia 27. E a expectativa de Franceschini é votar a proposta de reforma da Previdência no colegiado daqui 2 semanas, no dia 3 de abril. Hoje, também durante a tarde, técnicos da Economia e do Ministério da Defesa deram uma entrevista coletiva sobre como ficou o projeto final e os pontos que foram modificados da proposta original que trata da reforma dos militares. Alguns detalhes já são conhecidos, como o aumento da contribuição da categoria de 7,5% para 10,5% até 2022. Eles também terão um aumento no tempo mínimo de serviço. Em vez de 30, serão 35 anos para ir para a reserva. Então, essa reestruturação, como tudo em Força Armada, demora muito tempo para ser maturado, seja nos projetos estratégicos, seja na mudança de cursos ou de métodos de promoção, de reforço na meritocracia, que é a base desse trabalho do momento, apresentado em um projeto de lei. Nós visamos um longo prazo. E no longo prazo eu tenho certeza que a sociedade brasileira não se arrependerá de apoiar esse trabalho, como ela sempre apoia as suas Forças Armadas, que estão sempre ao seu lado, seja em que momentos forem. Junto com as mudanças, virá a reestruturação da carreira dos militares, o que gera um aumento de despesas. Mas, segundo os técnicos, o gasto extra será compensado. A economia prevista com a reforma dos militares é de 10,4 bilhões de reais em 10 anos. Sendo a especificidade da carreira, nós estamos apresentando uma correção que está sendo feita na estrutura operacional das Forças Armadas, que, como eu disse, ao longo dos últimos 15 anos vem sendo preterida
na estrutura organizacional das carreiras civis, mas ao mesmo tempo se pede e se dá uma contribuição à reestruturação do sistema de assistência e proteção social dos militares dentro dos parâmetros que foram estabelecidos na apresentação do projeto anterior. A seguir, repasse do prédio onde funcionava o Ministério Público do Trabalho para o município de Criciúma está próximo de ser concretizado. Um dos grandes problemas urbanos no Brasil, sem sombra de dúvidas, é o lixo. O país gera quase 80 milhões de toneladas por ano e apenas 3% é reaproveitado. Um prejuízo para a economia que deixa de faturar 120 bilhões de reais por ano em produtos que poderiam ser reciclados. Uma riqueza escondida no lixo. O Geraldo é um ex-catador de latinhas e, acredite, hoje ele fatura mais de 50 milhões de reais por ano. E adivinha com o quê? Com lixo. A vida toda eu ganhei tudo que eu quis no lixo, na minha infância. E depois de hoje eu continuo fazendo reciclagem de outras formas. Mas o nosso lixo é milionário. As pessoas precisam enxergar isso como dinheiro e não como um problema ambiental. Eu não sou um cara visionário, um cara mais inteligente, um cara acima da média. Eu sou um cara que olha com simplicidade. E se você olhar de maneira simples, você vai ver que o lixo brilha. Não precisa ser o Geraldo para querer fazer reciclagem. O ato de separar o lixo pode começar em casa. Ao invés de jogar latas, garrafas plásticas e papéis fora, por que não juntar os itens recicláveis? Esse e outros lixos espalhados pela cidade de São Paulo vêm para as usinas de reciclagem, como essa que viemos conhecer. Essas máquinas é que fazem a seleção de materiais. Essa daqui é a última etapa da triagem, ou seja, tudo que a máquina não conseguiu separar agora é feito assim, de forma manual. Esse pessoal aqui vai separar plástico com plástico, papel com papel, alumínio com alumínio, antes dos materiais serem compactados e enviados para a reciclagem. Depois, o lixo é colocado em fardos e enviado para indústrias, que reaproveitam todo esse material. A indústria não conseguiria absorver a coleta seletiva, porque todos os materiais estão misturados, ela teria que separar. Então, cabe às cooperativas esse trabalho de separação. Muita gente não destina o lixo para o lugar certo, não se preocupa com a separação. Outro grande problema é que a coleta seletiva não chega a 30% das ruas da capital. As duas usinas que operam na cidade podem receber 12 mil toneladas de material por mês, mas só recebem 4 mil. Existe uma questão de conscientização que falta, e isso é latente. Em algumas áreas onde a gente tem coleta seletiva, muito pouco material é coletado. A população muitas vezes pode alegar falta de informação e também a gente sabe de um pouquinho de falta de interesse, de entender que separar é um trabalho a mais. Esse condomínio na Zona Sul de São Paulo dá exemplo de sustentabilidade e decidiu instalar um sistema de reciclagem diferente. As pessoas cada vez mais entendem que essa agenda é uma agenda definitiva, é uma agenda de socialmente responsável com o meio ambiente. Vários pontos do condomínio foram instalados postos de coleta, como esse, e todo o lixo que pode ser reciclado passou a ser destinado para cooperativas. Esse modelo, infelizmente, é muito incomum no Brasil. Em outros países, o sistema de reciclagem está bem mais avançado. É o caso da Alemanha, o país que mais recicla no mundo. Lá, a reciclagem é lei. Quem não recicla é multado. Já em Paris, na França, o lixo é transformado em energia elétrica pela Companhia Parisiense de Aquecimento Urbano. Professor, qual que é o grande problema hoje de reciclagem no Brasil? É a ausência dela. A falta de reciclagem é um grande problema na gestão de resíduos sólidos. Se o Brasil praticasse a reciclagem, poderia evitar custos enormes com a coleta,
com o transporte e com o aterramento dos resíduos, e ainda poderia gerar muitos empregos e muita renda para as pessoas, para as empresas e para o governo. O repasse por parte da União do prédio onde funcionava o Ministério Público do Trabalho para o município de Criciúma está próximo de ser concretizado. Quem confirmou a informação foi o presidente da Câmara de Vereadores, Miri D'Agostin. O processo de cessão de uso do prédio onde antes funcionava o Ministério Público do Trabalho, o MPT, para a Câmara de Vereadores de Criciúma teve um novo capítulo nos últimos dias. E a mudança de local da Casa Legislativa agora está mais perto de acontecer. No dia 13, o prefeito Cláudio Salvador e também o vereador Aldinei Potlec estiveram no SPU em Brasília. Eu não pude ir naquele dia. E lá avançou. O prefeito levou o dossiê completo junto com o vereador que a Câmara preparou, né? Levamos lá e mostramos o antes e o depois, né? Levamos recortes de jornais, fotos, vídeos, né? E fez com que se sensibilizassem. No dia 14, no dia seguinte, o senador Esperidião Amin também tinha uma audiência lá, esteve lá, e dia 14 esse processo andou. Quando era às 20 horas do dia 14, me ligaram de Brasília, dizendo, o Guedes, lá o superintendente, disse que o Mauro, o tenente-coronel Mauro, tinha despachado já para o jurídico para o trâmite final. Então, estamos aguardando ansiosamente. Hoje, retornarei mais uma vez a ligação para que possa definitivamente vir ao poder do município, o município fazer a sanção para a Câmara de Vereadores. O presidente conta que recebeu a informação de que o jurídico assinaria o processo em até 10 dias, o que deve ocorrer, portanto, até a próxima semana. Essa assinatura é o último passo antes da cessão do local. Sim, seria o último passo, que aí poderia sair o decreto no Diário da União, né, para que possa vir em definitivo ao município de Criciúma. A cessão será feita ao município de Criciúma, que por sua vez vai ceder à Câmara. Aí, vindo do município de Criciúma, o município passará ao Legislativo, nós podemos fazer uma dispensa da licitação, como é urgência, né, e fazer com que ele se torne realidade. Fazer um conserto, colocar todas as grades no lugar, parte elétrica, hidráulica, pintura, para que possamos nós levar o Legislativo para lá. Após a cessão do prédio, a estrutura deve ser reformada. O problema é que, com os atos de vandalismo registrados nas últimas semanas, os gastos com a reforma devem ser bem maiores do que os previstos pela Câmara de Vereadores. Sem o Ministério Público do Trabalho funcionando no espaço, a estrutura ficou vazia e sem nenhuma segurança. Com isso, o espaço foi alvo de roubos e atos de vandalismo. Aparelhos de ar-condicionado, grades, luminárias e outros objetos foram levados do local. A grosso modo, fui lá fazer a visita do engenheiro da prefeitura, a gente percebe que no mínimo foi R$200 mil desperdiçado de dinheiro público, tudo isso pela demora da liberação, porque nós poderíamos estar lá com guarda, né, cuidando daquilo, já estaria em reforma, então esse dinheiro foi jogado fora, né, mas nós temos que correr rápido para que não acabe mais, não dependa demais e possa não roubar mais aquilo que está lá. Por isso que a nossa preocupação, estamos ligando diariamente a Brasília para que possamos definitivamente ter o bem, a posse daquele bem. O presidente lembra que, apesar de um gasto com a reforma, a mudança deve gerar uma economia futura. Com certeza, né? Hoje nós pagamos 40 mil de aluguel mês aqui na Câmara de Vereadores, a partir de estar instalado lá, esse dinheiro vai ficar no caixa do dinheiro do Executivo para que possa investir em educação, em saúde, e além do mais, vai ter mais acessibilidade às pessoas, as comunidades vão estar mais presentes, que possa lá acompanhar o seu vereador, o papel do vereador, do legislador, para que possamos cada vez mais dar com mais qualidade de vida às pessoas. A seguir, a abertura de empresas em até 5 dias é a meta do novo presidente da Junta Comercial de Santa Catarina. Abertura de empresas em até 5 dias. Esta é a meta do novo presidente da Junta Comercial de Santa Catarina. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia.
Facilitar a vida do empreendedor catarinense, desburocratizar e diminuir o tempo necessário para a abertura de empresas. Esses são os objetivos elencados pelo novo presidente da Junta Comercial de Santa Catarina, a JUSESC. Ele tomou posse na última terça-feira, em ato realizado na sede da autarquia em Florianópolis. Nós vamos dar primeiramente sequência ao bom trabalho que vem sendo desenvolvido. A Junta ela evoluiu muito nos últimos anos e nós queremos consolidar essas mudanças e, ao mesmo tempo, programar ela para o futuro, fazer novos projetos, principalmente na questão de desburocratização e simplificação dos processos internos. A nossa missão será facilitar a vida do empreendedor catarinense, diminuir as burocracias, fazer com que cada vez seja mais fácil empreender em Santa Catarina. O novo presidente destacou a importância do relacionamento do governo do estado com a junta comercial. O governador tem acompanhado todas as posses, mas quero aqui destacar que é a primeira vez nos últimos 30 anos que um governador vem na junta comercial. Isso é muito importante porque valoriza o servidor de carreira, valoriza o trabalho prestado aqui e mostra que o governo está sintonizado com essas ações. A junta é uma das engrenagens do governo, uma engrenagem muito importante, que ela é a engrenagem que cuida da abertura de empresas, que é algo que é uma das pautas e uma das bandeiras deste governo. Então, a vinda é sempre muito bem-vinda e a gente aguarda que o governador esteja sempre presente aqui, consolidando as nossas ações, fazendo com que Santa Catarina cada vez cresça mais. O governador Carlos Moisés defendeu que a abertura de uma empresa deva seguir um processo semelhante à declaração de imposto de renda, em que a Receita Federal só atua se há indícios de irregularidade, ao invés de fazer uma análise detalhada prévia. Nós entendemos que a junta comercial tem um papel extremamente importante, tanto não só na abertura de empresas, enfim, como em toda a questão contábil de escrituração. E nós entendemos que sempre que é possível o governador estar presente, deve comparecer. Nesse caso, a nossa indicação para a presidência e para a vice-presidência, uma indicação absolutamente técnica. Estamos conversando com o Juliano para que ele nos acompanhe, e isso já era um processo que estava sendo instalado aqui na junta, de governo sem papel. Da mesma forma, a junta comercial também sem papel aqui em Santa Catarina, facilitando a abertura de empresas. Nós temos conversado sobre o princípio da boa-fé, de as pessoas abrirem a empresa e os atos posteriores sendo feitos ao longo dos meses que sucedem a instalação da empresa, de forma a acelerar o processo de abertura de empresas. O Juliano nos traz a notícia aqui da sua vontade de abrir uma empresa em até 5 dias úteis. Então é extremamente importante para Santa Catarina nós temos essa agilidade, atrair o investidor e auxiliar aqueles que querem produzir em Santa Catarina. O novo presidente da JUSESC estabeleceu como meta permitir a abertura de empresas em até 5 dias com uso de tecnologias. Além disso, falou sobre a digitalização dos processos. Hoje o processo de abertura de empresas demanda muitos papéis, sendo nos escritórios regionais. Hoje nós já temos um processo avançado que precisa ser consolidado em todo o estado, que é a abertura de empresas sem papel, processo totalmente digital. Isso nós acreditamos que vamos já alcançar nos próximos meses. E o segundo ponto que é muito importante, nós queremos desburocratizar a abertura de empresas. Hoje, em média, no Brasil, uma empresa é aberta em 119 dias. A gente quer baixar para até 5. Santa Catarina vai virar um case nacional. Nós já temos as ferramentas, falta ação e a vontade de governo que tenho certeza que nós vamos encontrar ela e trabalhar em sinergia para que isso ocorra. Hoje no Primavera Saúde falaremos sobre distúrbios do sono, um problema que acomete milhões de pessoas em todo o mundo. Dormir bem é envelhecer com saúde. O tema que norteou a Semana Internacional do Sono nesse ano levanta uma discussão importante. O meu sono tem sido restaurador? Afinal, ele tem muita influência na saúde. Sono é o tema do Primavera Saúde dessa quinta-feira, em um bate-papo com o pneumologista e especialista em medicina do sono, Dr. Fábio Souza. A primeira grande pergunta é se uma quantidade de horas de sono dita adequada, né, que é entre 7 a 8 horas pela Organização Mundial de Saúde, por estudos relacionados ao sono, mas com qualidade, se eu acordo bem, se o sono é reparador, tudo bem. Agora, a gente já vive uma sociedade privada de sono. Eu tenho que dormir, por exemplo, entre 7 a 8 horas, mas eu durmo 4 horas, porque eu tenho que trabalho até mais tarde, no outro dia eu já tenho que acordar cedo demais. Então isso vai interferir na minha qualidade de sono, porque, claro, 4 horas é muito pouco para ter um sono restaurador. E aí no final de semana eu tento descontar isso, mas essa privação prévia durante a semana eu não consigo resolver dormindo mais, por exemplo, no final de semana. A analogia é, se eu não como, por exemplo, na hora do almoço, eu não vou conseguir, então, à noite,
comer 2 vezes mais, né, o jantar mais o almoço, para restaurar a minha fome. O sono não é dormir bem, não é cumulativo. Não se é eu dormir muito no fim de semana, não vai auxiliar. Agora, o contrário até é verdadeiro. Se eu durmo mal, isso vai repercutir, né? Eu dormir uma noite mal, vai repercutir. Se eu durmo várias noites, realmente cada vez pior, como paciente com insônia, por exemplo. Transtorno de insônia 3 vezes por semana, sofrendo por 3 meses. Imagina, uma noite mal dormida a gente já fica mal, né? O Primavera Saúde vai ao ar logo após o Informe Região. Você pode assistir a TV Primavera de Criciúma pelos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo assistem a programação pelo canal 13 e os da GVT, canal 12. Sou o Dr. Fábio Souza, médico pneumologista, especialista em medicina do sono. Convido você para falar um pouco sobre os distúrbios do sono. Até lá! Interessantíssimo o tema do Primavera Saúde, que começa dentro de alguns instantes. O Informe Região desta quinta-feira fica por aqui e eu voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.